Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no expediente inicial aqui, senhor presidente, falei sobre a audiência pública da pseudo-linha 4 do metrô, que o governo do Estado fez realizar, submetendo o projeto ao INEA e à SECA, no Colégio André Morroá, que começou às 19 horas e terminou a 1h30 da manhã, em que eu estive presente, onde a unanimidade dos representantes das associações de moradores dos mais diversos bairros, quase todos da Zona Sul, mas também alguns da Zona Oeste, repudiaram o projeto do governo de fazer passar a linha 4 por Ipanema e Leblon, sem contemplar o plano diretor da cidade, sem a presença da prefeitura na audiência pública e sem atender aos requisitos mínimos e básicos que deve envolver um cotejo de alternativas de traçado de metrô, ao ponto que o representante do Ministério Público definiu o projeto como um projeto imprestável, que é um termo muito forte. Aquilo que é imprestável é que não serve para nada, tem que ser rejeitado na totalidade. E ali, possivelmente, estima-se investimentos públicos e privados 7 bilhões de recursos. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, a quem eu chamo, deputado Luiz Martins, de príncipe regente, num arrobo de quando acorda pela manhã, se olha no espelho, se acha mais belo que todos e resolve que a mídia precisa ser sacudida, vem a público e diz que vai demolir a avenida perimetral como um todo. Como isso não fosse uma democracia, digno de um príncipe regente que acorda de manhã, tem um lampejo, deseja e faz. Mas isso implica dizer que ele vai jogar embaixo, se isso se realizar, um patrimônio público que da prefeitura não o é, porque não foi ela que edificou, foi a União, e depois, por delegação e com recursos da União, foi o Estado, e que foi feito com dinheiro público, que por questões de beleza, por questões estéticas, não servirá mais. Se gastaria alguns bilhões para derrubar esse elevado e transportá-lo para um lugar ermo, os seus restos mortais, e outros bilhões para fazer um mergulhão desde o aeroporto Santos Dumont até a rodoviária Novo Rio. Isto soa quase como uma piada. E estou chamando a atenção porque hoje teve uma notícia jornalística no jornal Lobo, que abana essa ideia com frequência, colocando
sob a responsabilidade do presidente desta casa, deputado Paulo Melo, afirmações que ele gostaria de demolir o prédio anexo, depois que tivermos um novo, para devolver a esplanada da Praça 15 a sua condição de outrora, só com prédios coloniais. E liga essa afirmação do presidente à derrubada do elevado. E o presidente da casa não se posiciona em relação ao elevado. A questão do elevado, quem colocou o desejo de demolir foi o príncipe regente. O anexo é uma questão específica do parlamento fluminense. Estou chamando a atenção porque verifiquei que a matéria, ela faz questão de querer arrolar uma coisa com a outra. E eu serei um dentre tantos outros parlamentares, como é, por exemplo, o deputado Luiz Martins, que se rebelarão contra a derrubada do elevado. Porque isto é jogar o dinheiro público no lixo. Isto é desrespeitar a história da cidade. Isto é trocar, em nome de uma pseudo-beleza, 6 por meia dúzia. Isso é talvez dar o maior nó histórico no trânsito da já combalida cidade do Rio de Janeiro. E o elevado da perimetral, ele já pertenceu ao anel rodoviário do antigo estado da Guanabara. É uma obra que não é da cidade, é da cidade e da Baixada Fluminense, porque permite não somente o acesso para a Baixada, mas também para Niterói e São Gonçalo. Quando Vossa Excelência vai atravessar a Baía de Guanabara, senhor presidente, Vossa Excelência fica congestionado aonde? Em cima do elevado, porque ele é o acesso à Ponte Rio-Niterói e desce na Avenida Brasil. E na Avenida Brasil, ele serve a Zona Oeste, depois, com a inserção da linha vermelha, vai servir também a Baixada Fluminense. Quer dizer, não é nem uma questão da cidade do Rio de Janeiro, é uma questão metropolitana. Então o príncipe regente não tem nenhum direito de derrubar nada. Eu gostaria muito que a cidade em que moro tivesse o traçado urbanístico maravilhoso do plano Agache de 1930, ou do plano Doxíades de 64, ou do PUB Rio de 75, ou do plano diretor decenal de 92. Mas a cidade que eu vivo foi construída historicamente função de grandes intervenções, e já assistimos muitas loucuras nessa cidade. Vossa Excelência, que é um homem culto, senhor presidente, há de lembrar que, à guisa de construir o metrô, se derrubou o Palácio do Monroe, aquela obra arquitetônica ali na Cinelândia, do maior valor histórico. O prefeito Carlos Sampaio, à guisa de arejar o centro da cidade, demoliu o Morro do Castelo. E falo dele porque depois da manhã é 1º de março, data de fundação da cidade, e a história da cidade do Rio de Janeiro foi para o lixo dos seus fundamentos com o desmonte do Morro do Castelo, onde já se viu que para você resolver problema de saneamento, você precisa desmontar morro.
A história da cidade se deu em cima de 3 morros: Castelo, Santo Antônio e o Morro da Conceição. O Morro do Castelo foi abaixo. O Santo Antônio restou só o convento. E pelo menos o da Conceição ainda está preservado. Mas pode ser até que o príncipe regente também não goste daquela paisagem e resolva alterá-la. Então eu estou aqui em defesa do patrimônio histórico e cultural da nossa cidade. Temos tanta preocupação estética, deputado Wagner Monte, e no rosto do príncipe regente, no rosto dele, ali na Cidade Nova, onde está o Centro Administrativo São Sebastião, onde ele despacha, tem uma obra arquitetônica horrorosa, que eu intitulo um peru no pires, que é aquele elevado metálico, pintado de branco, que à noite recebe uma coloração roxa e tem uma passarela saindo dele, também horrorosa, em direção ao Centro São Sebastião. Eu não vi o príncipe regente falar uma linha sobre aquela obra esdrúxula, horrorosa, que ali foi construída. Você sabe por quê? Porque o foi com o aval do governador Sérgio Cabral. E o príncipe regente se curva ao primeiro monarca, que é o governador. Então, não podemos entrar nessa balela, nesse arrobo infantil de destruir uma obra que providencia que o trânsito, mal ou bem, circule no centro da cidade, em troca de alguma coisa que vai custar bilhões aos cofres públicos e não vai dar nenhuma melhoria no fluxo. Possivelmente vai fazê-lo irreversível no sentido da mobilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador em